A do Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Otávio e sou natural do município de Brás Pires, em Minas Gerais. E hoje eu vou contar os causos de lobisomens e assombrações, contado pelo meu pai, que ocorreram aqui nas redondezas em época de quaresma. Bem, contarei com as palavras do meu pai e enfatizarei mais a narrativa para melhor compreensão. Nos anos 80, lá pelas bandas do antigo distrito de Pires e Albuquerque, elevado à condição de município, de há muito denominado Alto Belo, aconteciam coisas bem estranhas, e a maioria delas ligada ao mundo sobrenatural. No próprio povoado de Pires, os moradores não duvidavam da presença intrusa de lobisomens durante a quaresma, e ninguém se atrevia a andar perto de encruzilhadas durante esse período, pois as chances de dar de cara com algum homem-lobo eram grandes. Inclusive, suspeitavam-se que um sapateiro local, um homem peludo e pálido, de rosto deformado, fosse a própria criatura. O sujeito sempre sumia por ocasião da quaresma, e há quem jure tê-lo visto rolando num chiqueiro de porco à meia-noite, um típico ritual de transformação. Era uma cena medonha, em todos os sentidos, e dali ele já saía uivando alto, pronto para atacar alguém. O sinistro sapateiro chegou a anunciar que era mesmo lobisomem, mas só atacava animais pequenos, principalmente carneiros e bezerros, e nem fazia questão de manter segredo a respeito disso. E apesar dos sitiantes locais andarem se queixando de perdas frequentes no rebanho, esse sapateiro nem ligava para tais queixas. Uma das habilidades sobrenaturais do tétrico sapateiro, já provada, era transferir cobras de uma propriedade para outra, apenas com rezas. E muitos juram que tais rezas ele aprendeu no livro de São Cipriano. As cobras atravessavam rápido a estradinha de terra batida, saindo do mato e entrando no sítio que lhe fora ordenado invadir. Um fazendeiro o denunciou após ver as suas terras infestadas por centenas de cobras, mas a polícia não localizou o sapateiro. Simplesmente não conseguiu vê-lo. E ele ficou o tempo todo ao lado da viatura, sorridente e desafiador. Esse sapateiro era ainda chamado de macumbeiro, e outros adjetivos não necessariamente elogiosos. Os mais velhos diziam que o melhor era evitá-lo. Afinal, dele nunca saía nada de bom, e quem o procurava era somente para fazer trabalhos pesados de magia negra, como amarrações e trabalhos de destruição. Esse feiticeiro lobisomem quase matou de susto um dos moradores de Pires, que duvidou disso. Ele, na forma de lobisomem, o aguardou então numa encruzilhada. Os seus olhos eram flamejantes e vermelhos. O pobre homem
quase borrou as calças ao ouvir o imenso cachorro em pé dizer: já deve ter me reconhecido, vizinho. Sou eu mesmo, aquele que você e a sua família chama de macumbeiro. Outra vez, esse macumbeiro na forma de lobisomem fez as águas do Rio Verde borbulharem à sua volta ao atravessar o manancial durante a madrugada, ocasião em que deu de cara com Ambrósio, um sitiante local que retornava de uma festa. E por pouco, a coisa não o atacou, e só não partiu para cima porque Ambrósio manteve o facão preso na boca e continuou atravessando o rio. Os dentes até rangiam por causa da pressão, pois lobisomem tem pavor de facão, e isso também contavam os mais velhos. Ambrósio é o mesmo sitiante que, sob ventos noturnos fortíssimos, ele foi desenterrar um pote de ouro e se viu às voltas com um bando de aparições. E isso aconteceu depois que um amigo falecido veio visitá-lo, oportunidade em que disse que somente ele poderia retirar o pote da barriguda árvore imensa, situada nas imediações da sede do sítio. Ambrósio não cumpriu as regras do acordo sinistro e pediu ajuda ao mascate Domingos. A alma do dono da botija não gostou, e assim o lugar foi assombrado por aparições e vultos. Ambrósio viu até porcos subindo em árvores e tatu falante o xingando. Então eles se mandaram do lugar gritando de pavor. O meu pai também tinha uma tia que era bruxa, e muitos diziam que a velha até se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. E ela era conhecida como a tia mascadeira de fumo, e ela dava arrepios. Tia Laura nasceu e cresceu num sítio isolado da região do Rio Verde em Montes Claros, Minas Gerais. E ali ela também encerrou seu humilde ciclo de vida quase anônimo. Bem, eu não conheço muitos detalhes acerca da tia Laura, a idosa mascadeira de fumo de rolo que vivia isolada. E nós apenas íamos visitá-la ocasionalmente na fase criança, quando meu padrinho José Arthur levava suprimentos alimentares e outras coisas para ela. E já idosa, única moradora do lugar ermo, a tia materna não tinha forças e nem ânimos para plantar nada, e tampouco cuidar do quintal e da casa. E a casa, a cada dia, permanecia mais suja e com raízes tomando conta das portas e janelas. E ali era um pequeno castelo mal assombrado, por assim dizer, dotado de compartimentos escuros e úmidos pela falta de exposição solar. Bem, eu gostava mais de ir lá pela viagem em si, e não propriamente para visitar aquela mulher tão estranha, de fala curta e olhares desconfiados. Tia Laura mal nos cumprimentava ao chegarmos, e da mesma maneira ao sairmos. Ela sumia rápido porta dentro, antes mesmo de a picape do tio deixar a área frontal do quase casebre, e educadamente ele buzinando em despedida. Em época de quaresma, vizinhos distantes relatavam ver a tia Laura escalando paredes dos casarões, e mesmo tão idosa, ela fazia aquilo com muita facilidade, e até mesmo há quem dizia que havia voar em uma vassoura mágica, como uma bruxa dos filmes clássicos. O meu pai dizia que a tia Laura precisava mesmo era ter casado,
para não curtir uma velhice tão solitária e mexer com o que não se deve. Ele e o padrinho sempre trocavam ideias no trajeto de volta à cidade sobre a vida esquisita que ela levava. Tia Laura também se esquivava de conversas com os poucos vizinhos da área rural, mantendo-se à rédea o tempo todo. Daí o sumiço das esparsas visitas que então recebia após o falecimento dos pais há muitos anos, quando ainda era apenas uma moça velha e não uma bruxa anciã. Deve-se ainda salientado que a única estradinha de acesso do que foi um sítio apresentava uma buraqueira sem fim, dificultando a locomoção até da robusta picape do padrinho. E o tio Joaquim Santos também a visitava vez ou outra, pilotando a centenária caminhonete GM, igualmente desbravadora de caminhos silvestres, nas rampas cascalhadas de acesso aos recantos daquela região esquecida por Deus. Na verdade, a proximidade do Rio Verde ornamentava de valor o cenário seco da travessia rumo ao sítio da tia Laura. Mas o rio ficava lá atrás, do lado oposto, ladeando a área que se tornara popular pelo aguaceiro geral nas barrancas. As precárias estradas ficavam intransitáveis no período chuvoso, situações atribuídas sempre ao excesso de águas desse manancial. E por vezes na ida ou volta, sempre parávamos para catar marmelada de cachorro, frutinha de cor preta muito doce, algo enjoativo, e nome de associação direta às fezes caninas, em decorrência da semelhança incrível entre uma e outra. Bem, eu não sei bem o motivo, mas essa frutinha pequena fazia um enorme sucesso danado entre a meninada da nossa família, e eu sempre entrava nessa onda. Os meus primos não gostavam muito de ir nas proximidades do sítio da tia Laura, pois muitos contavam que a velha aparecia em cima das árvores, e outra vez os garotos, para escapar dela, entraram no rio e nadaram até a outra margem. Mas juram que quando olharam para trás, viram a velha bruxa correr sobre as águas do rio. Bem, e quanto ao fumo de rolo que a tia insistia tanto em mascar, isso já se tornara mania esquisita dela. E percebi, enojado, que há muito tempo ela vinha mastigando o fumo. Antes, nas primeiras visitas, eu pensei até que fosse chiclete, ou até mesmo alguma fruta. E depois, perplexo, eu a presenciei cuspindo coisas gosmentas naquele chão de terra batida da casa. Outro detalhe sobre a tia é que ela não se abalava em saber que nós a observávamos enquanto mandava cusparadas seguidas de fumo para tudo quanto é lado. Bem, já o seu gato preto, que nem imagino como conseguia viver ali com aquela bruxa anciã, mantinha os olhos atentos aos seus movimentos. Talvez ele fosse os olhos dela, pois, como diz a lenda, toda bruxa precisa de um familiar. O meu padrinho e o meu pai jamais fizeram nenhuma recriminação a essa mania nojenta da tia. E ela, como sempre, mais ouvia do que respondia, ou quando muito balançava a cabeça em grunhidos pensativos. Aquela mulher tinha pacto com o diabo. Eu tive convicção ao observá-la em tais ocasiões. E aquela saiona imensa, de cores ciganas, aliadas aos cabelos desgrenhados, reforçava a suspeita de que a tia pertencia à balada das trevas.
Mas como tudo na vida é transitório, também a vida enigmática da tia Laura não passou de forma imperceptível aos olhos gerais da criançada afoita. Também não sei dizer quando foi a nossa última visita ao sítio de tia Laura. E muitos anos depois, quando programamos um passeio ao Rio Verde, alguém se lembrou de passar pelo antigo caminho da casa da tia bruxa Mascadeira de Fumo. Nas minhas lembranças, ela se localizava numa baixada erma, após um pequeno sobe e desce de morrotes. E assim, a comitiva de parentes pôde reconhecer de relance o local de refúgio da enigmática tia Laura. E lá, nada mais havia senão paredes tombadas e árvores que se agigantaram dentro do imóvel, denotando toda a sua estrutura. Bem, mas valeu a pena poder relembrar da tia Laura Mascadeira de Fumo, entrando naquele labirinto de desordem que tinha como lar. E numa última olhadeira aos escombros inundados por vegetação rasteira, eu até pensei vê-la na soleira, nos olhando de forma bem esquisita, exatamente como sempre fez, enquanto o padrinho me levava até lá. Bem, esses são alguns relatos que ocorreram na época do meu pai, e precisamente em época de Quaresma. Dizem que Minas Gerais é uma terra muito assombrada e propícia a esse tipo de assombrações. Bem, eu não desejo ver nada desse tipo. Boa noite. Olá, me chamo Maria e sou de uma cidade no oeste do Pará. E esta cidade onde vivemos parece ser um imã para coisas sobrenaturais. E o que irei contar aconteceu na madrugada do dia 25 para o dia 26 de março de 2020. E todo mundo estava de quarentena por conta do vírus. O meu irmão mais velho resolveu que ele iria ver a namorada dele que mora do outro lado da cidade. Pegou uma moto emprestada do meu pai e saiu de casa por volta de 8 horas da noite. Aqui em casa, estamos acostumados a dormir sempre muito tarde, lá pelas 2 ou 3 horas da manhã. A gente fica conversando e vendo filmes na TV. E por isso, sempre estamos acordados quando meu irmão volta da casa da namorada. Principalmente a minha mãe que não dorme, até que todos os seus 5 filhos estejam dentro de casa. Porém, naquela noite, estávamos todos exaustos, com muito sono, e fomos todos dormir às 11 da noite. Até que a minha mãe desistiu de continuar esperando pelo meu irmão, e como o quarto dos meus pais é bem próximo da sala, ela disse que eu viria ele chamando e levantaria para abrir a porta para ele. Era meia-noite quando ouvi batidas violentas na porta e a voz do meu irmão gritando: "Abre, mãe! Rápido! Abre essa porta!" Peguei o meu celular, olhei as horas e até pensei em levantar para ver que gritaria era aquela. Mas as minhas pálpebras pesavam de sono. Eu apaguei. Pela manhã levantei cedo e todos já estavam de pé, ouvindo espantados a história que o meu irmão contava. Ele disse que chegou, abriu a garagem, guardou a moto e antes de fechar a porta da garagem, ele sentiu vontade de fazer xixi e mesmo estando praticamente dentro de casa, resolveu fazer xixi em uma moita que tem bem do lado de fora da garagem, já que não havia ninguém na rua naquele horário. E foi aí
que ele sentiu que tinha alguém o observando. Ele foi certeiro em olhar para o outro lado da rua, onde era bem escuro. Bem em frente à nossa casa tem uma igreja, e do lado da igreja mora a nossa vizinha, uma mulher que é apaixonada por animais, que tem 5 cães e mais de 12 gatos. Existe uma cerca alta que separa a igreja da casa dessa vizinha. E foi justamente próximo a essa cerca alta que o meu irmão viu um gato. No começo, ele pensou que fosse um dos gatos da vizinha. Porém, ele lembrou que a dona Carla não tinha nenhum gato daquela raça. O gato era daqueles gatos que não tinham pelo no corpo. Mas ele deduziu que fosse o gato de algum outro vizinho. Porém, aquela sensação ruim continuava. Ele se sentia vigiado, observado, e algo prendia a sua atenção naquele gato. E foi quando, de uma maneira bem estranha, o gato ficou sobre 2 patas traseiras e colocou as 2 patas dianteiras na cerca. Então, ele foi se erguendo e esticando, até que o seu tamanho foi mudando, e aos poucos ele foi tomando uma forma humana. Parecia um homem baixo, e tendo em torno de 1,60 m de altura. Ele estava sem roupas, e a sua pele era no mesmo tom da pele do gato, um tom rosado que beirava o vermelho. E ele era também careca. Estava com o rosto virado para a escuridão e de lado para onde estava o meu irmão. Ele ainda se apoiava na cerca, como se fosse cair. Aos poucos, a sua cabeça girava lentamente, e o meu irmão disse que sentiu que ele queria virar para encará-lo, e que quando olhasse nos olhos daquela coisa, algo muito ruim iria acontecer. E por isso que ele entrou correndo na varanda de casa, batendo na porta desesperadamente, pedindo para que a minha mãe abrisse logo a porta. A minha mãe disse que ele estava pálido, mas não disse nada. Apenas pediu a bênção a ela e ao meu pai, e foi dormir. Ele só contou o que houve no dia seguinte, e no desespero, ele até deixou a porta da garagem aberta. Ainda bem que aqui é uma cidade pequena e calma. Acontece que ninguém, sem comentar nada do que houve com o meu irmão, o filho da dona Carla, chegou aqui em casa contando que por volta das 3 horas da madrugada, os cachorros ficaram loucos e latindo no quintal. Ele disse que não conseguiu levantar de tanto sono que ele estava. Mas a mãe dele levantou e foi ver o que estava alvoroçando tanto os cachorros. O rapaz disse que ouviu a mãe dele gritar, e em seguida a dona Carla entrou em casa, trancando a porta. Ela estava pálida que nem um papel, dizendo que viu um dos seus gatos, um gato branco enorme que ela tem, se transformando em um homem vestido roupas brancas, que emanava de si uma intensa luz branca. Este homem estava encostado na cerca entre a igreja e a casa dela. Bem, todo mundo achou curioso o que o meu irmão e a dona Carla viram naquela noite. Mas logo a curiosidade passou, porque já é até considerado normal esse tipo de coisa por aqui. Boa noite. Boa noite, tenho 18 anos e sou do interior do Rio de Janeiro. E este relato aconteceu em 2006, quando eu tinha 6 anos. Mas eu me lembro de tudo como se fosse hoje. A nossa família sempre teve e ainda tem bastante acontecimentos sobrenaturais. Somos de família evangélica com alguns católicos e um tio espírita.
mas hoje eu não frequento nada. Bem, a minha mãe Rosana criou 3 filhas sozinha. E eu sou a caçula. A minha irmã mais velha, Giovana, hoje com 26 anos. E a minha irmã do meio, Paola, que hoje tem 25. Em 2006, a minha mãe se casou com um homem 20 anos mais novo. E quando eles se casaram, nos mudamos para uma casa no mesmo bairro. A casa tinha fama de ser assombrada pelo fantasma de uma noiva chamada Regina, que em um dia chuvoso estava sentado na varanda da casa, quando uma telha se soltou e caiu na cabeça dela, a matando quase que na mesma hora. E quase o bairro todo já tinha visto a tal noiva perambulando pelo quintal da casa. Enfim, nos mudamos. Eu nunca gostei da casa pelo fato de ter muitas baratas, mas muita barata mesmo. Uma noite, Paola e eu colocamos o colchão na sala porque apareceu uma barata enorme no quarto. Bem, peguei no sono. E quando foi umas 2 horas da manhã, eu acordo com a Paola me chamando e perguntando se eu estava ouvindo. Então, eu fiquei quieta para tentar ouvir seja lá o que fosse. Até que eu ouvi passos na varanda. Mas não eram apenas passos. Eram passos de salto alto, andando de um lado para o outro na varanda. Mas eu, como uma bela medrosa, cobri a cabeça e a minha irmã levantou para chamar minha mãe. Ela e o meu padrasto levantaram e ficamos nos perguntando como pode ter alguém aqui se os 2 portões estão trancados com cadeado. Há 2 ruas que cortam o bairro. A rua principal e a rua que chamamos de Rua de Dentro. E a casa ficava no meio dessas 2 ruas. Então, tinha saída para as 2 ruas, e por isso tínhamos 2 portões. O meu padrasto sempre gostou de aparecer, e foi lá abrir a porta para ver quem ou o que estava lá. E quando ele abriu a porta, ele já deu de cara com o senhor, já parado na porta como se estivesse esperando alguém abrir. Um senhor moreno com os cabelos brancos, e aparentava ter uns 65 anos de idade. Porém, este não era o problema. O problema era que esse senhor estava de tênis. Então, o que estava andando de salto? Me arrepio só de lembrar daquela noite. Então, meu padrasto perguntou o que ele queria a essa hora da madrugada dentro do quintal dos outros. E o senhor disse: "Meu nome é Jair. Eu vim visitar a minha filha que mora aqui." O meu padrasto disse que a filha dele não morava lá, e que quem morava lá éramos nós. E o senhor insistiu: "Vim visitar a minha filha Regina. Ela mora aqui." Então a minha mãe chamou meu padrasto e disse: "Léo, Regina era aquela mulher que morava aqui, mas morreu com a telha, lembra?" Aí o meu padrasto voltou para a porta e convidou o senhor para entrar. O colocou sentado na copa e falou para ele: "Meu senhor, a sua filha não mora mais aqui. Ela já morreu faz tempo. O senhor se lembra?" E para o meu pavor, o senhor disse: Não. É claro que ela ainda mora aqui. Ela está sentada bem do seu lado. Olha aí." O meu padrasto quase teve um treco. A hora foi passando e a Paola e eu fomos dormir com a minha mãe na cama dela, enquanto Léo e aquele senhor conversavam como se fossem amigos de longa data. E perto das 5 da manhã, o senhor disse que precisava ir embora e que morava em uma cidade chamada Rio das Flores, a uns 40 minutos daqui. O meu padrasto perguntou como ele ia embora, e ele disse que do mesmo jeito que veio andando. Então, ele pediu um pedaço de papel
para anotar o número do telefone do meu padrasto, pois havia gostado muito dele. Bem, ele anotou o número e o meu padrasto o levou até o portão, e ele foi embora. Quando meu padrasto entrou, a minha mãe ainda brigou com ele, porque ele colocou um homem desconhecido dentro de casa, ainda mais àquela hora da madrugada. O meu padrasto voltou para ver se os 2 portões estavam trancados, e sim, estavam. Então deixamos aquela história de lado e fomos todos dormir. Naquela manhã, todos nós ainda estávamos intrigados com aquela história. E foi quando o telefone do meu padrasto tocou. Ele atendeu, mas só ouviu um chiado. E alguns segundos depois, a ligação caiu. Porém, no meio daquele chiado da ligação, o meu padrasto disse ter ouvido a voz do Jair. Então, como o número ficou salvo no celular, o meu padrasto retornou a ligação. Uma mulher atendeu e ele perguntou se ela conhecia o Jair. E para o seu espanto, era a neta do seu Jair. E ela contou que o seu avô já havia morrido há muitos anos atrás. E o meu padrasto, achando que talvez ela falasse de um outro Jair, ele foi passando as características daquele senhor para ela. Então descobriu que todas as características daquele senhor eram do avô dela. E ele era realmente o pai de Regina. E ela voltou a confirmar que o seu avô já era falecido há alguns anos. E faleceu um pouco depois da Regina, que era a sua tia. Não demorou muito para que nos mudássemos daquela casa. E nunca mais presenciamos algo do tipo. Boa noite. Olá, o meu nome é Alex, e o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo, e garanto e afirmo que foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas, ou que não passaram por nada sobrenatural, tenham dificuldades de acreditar, mas como eu disse antes, eu garanto que foi verdade, pois eu passei por tudo isso que vou relatar agora. Primeiramente, eu vou dizer que eu adoro escrever. Então, o meu relato será um tanto longo, porque vou procurar contar todos os detalhes de todo o acontecimento, mas vale a pena. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa, e sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Bem, mas eu não posso reclamar, pois embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos. E tudo o que eu sou hoje eu devo a eles. O tempo foi passando, eu e os meus irmãos fomos crescendo. E naturalmente cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e nós não tínhamos recursos nem mesmo para pagar o cursinho para o vestibular. O que diria, a faculdade então. Nesta época eu trabalhava em um escritório de contabilidade perto de casa e ganhava muito pouco, e o salário não dava para nada. Mas mesmo assim, eu ralei muito e estudei até de madrugada. E finalmente eu consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. E finalmente, se tudo corresse bem, seria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu tanto sonhava. Só que para fazer o curso, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores.
Então eu comecei a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira. E por semanas eu procurei através de jornais, amigos e agências de emprego, e nada. As vagas que surgiam exigiam experiência e um grau de estudo especializado. Sem contar que naquela época, 1983, havia muito desemprego e as vagas oferecidas haviam se reduzido. E foi então que, através de um amigo da minha tia, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me ajudaria muito. E o que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e ao mesmo tempo deixaria marcas traumáticas em mim até os dias de hoje. Bem, vocês devem estar imaginando que emprego seria esse. E com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia em Curitiba um hospital que foi interditado pelo governo, devido ao seu estado precário, má conservação e pela possibilidade de poder ocasionar acidentes às pessoas que ali transitavam. Também existiam comentários de que na época do seu funcionamento ali aconteciam falcatruas, desviando a verba destinada à saúde para outros fins. Bem, no Brasil isso é normal. Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. E para se evitar invasões e para manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 às 18 e das 18 às 6 da manhã. E para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho era uma noite sim e outra não. E para mim seria ótimo, pois eu poderia estudar de dia. E como era uma noite sim e outra não, daria para dedicar uma grande parte do meu tempo aos estudos. Pensei bem a respeito, e embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, como trabalhar de segurança, e ainda mais em um hospital abandonado, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam muito bem para o que eu estava precisando na época. Então, eu providenciei toda a documentação, assinei o contrato e marcaram o dia para que eu começasse. Nos primeiros dias, eu fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em casos de ataques de bandidos, legislação e alguns tópicos sobre direito criminal. Nada avançado, é claro. E o que mais gostei foi a defesa pessoal, porque isso foi muito bom. Também teve um curso de tiro, em uma estande própria para isso. O meu material de trabalho era o uniforme azul com cinza, um cacetete, um revólver calibre 38, um rádio comunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Bem, eu pensei comigo, para prepararem tantos vigilantes é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. E após tudo isso, agendaram o dia em que eu iria começar no meu local de trabalho. Eu lembro-me como se fosse hoje. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. E chegando lá, eu me assustei com o que vi. Era um prédio enorme, um hospital abandonado com mais de 10 andares, um pátio também muito grande, e tudo abandonado com sujeira em tudo,
O vigia que estava no local me mostrou tudo e onde ficavam as chaves de energia para acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia, eu achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia anterior foi embora misteriosamente. Ele comentou que esse vigia ficava à noite e que um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, e muito menos em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir a conta e receber o seu pagamento. Ele simplesmente havia sumido. E havia até mesmo um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio. E com isso podia ver o prédio todo por fora. E que à noite, principalmente depois das 22, ele ouvia barulhos no prédio e viam luzes se acenderem e se apagarem. Perguntei então a ele se não havia ido verificar o que era. E ele disse que não. Bem, ele comentou: rapaz, eu só estou quebrando o galho aqui. O outro vigia já sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. E dizem que ele nem recebeu o pagamento. E eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem mais nesse lugar. Boa sorte para você. Depois, ele pegou as suas coisas e foi embora. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo, eu já fiquei com os cabelos em pé e já estava anoitecendo. E após me instalar na casa de vigia, que era uma sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas e em cada parede uma porta de ferro. E dentro tinha uma mesa com telefone e acessórios de escritório, como canetas, blocos de papel, grampeador, etc. Era até bem confortável, pois havia até mesmo um sofá e uma TV. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, eu tinha os horários de ronda para fazer durante a noite e a madrugada. E lá da sala da segurança, eu podia ver o prédio todo e o pátio também. E chegando às 19 horas, eu comecei a fazer a minha primeira ronda. Entrei então no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. E vocês nem podem imaginar a sensação horrível de entrar sozinho em um local desses. Tudo meio escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Salas fechadas, com aquelas janelas de vidro nas portas, passando por escadas e mais corredores diversos. Então eu fui subindo pelas escadas, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acredito que por estarem danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, registrando nos relógios de ponto e posicionando estrategicamente a minha passagem. A pior parte era o subsolo, pois lá haviam mais salas e corredores e um local de estacionamento, o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaquetinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidinho nesta ala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local como esse. Era fácil
alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando. Acho que no caso eu. Mas fazer o quê, né? Eu acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários. Sei lá. Bem, eu fiz a minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando, obviamente, a porta de ferro por dentro. E de vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de anormal em algum local do prédio. Mas nada, estava tudo normal. Mais tarde, às 21 horas, eu fui fazer a próxima ronda. E durante essa ronda, eu ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo mais que foi no 5º andar. Eu fui dar uma olhada, já com a lanterna na mão e com a mão no revólver. Não é preciso dizer que eu estava com todos os pelos do corpo arrepiados a esta altura. Mas graças a Deus eu não vi nada. Tudo estava normal. E eu pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Eu fiz as minhas rondas posteriores, terminando pela manhã. E além do barulho que eu ouvi no 5º andar, mais nada de anormal ocorreu. Eu tirei a minha folga do outro dia e na quarta-feira eu estava de volta, pronto para começar a outra ronda. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança, lá pelas 22 horas, quando vi passar pela janela um vulto. E então eu corri para ver quem era, mas eu não vi nada. Com cuidado, eu saí com a arma na mão para examinar o local, mas não havia nada lá. Eu olhei em volta e nada. Então eu voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. E depois de observar pela janela, eu vi uma luz se acender no 5º andar, em uma das salas de lá. Eu avisei a central pelo rádio e subi para verificar. E quando cheguei lá, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local e desci. Bem, eu fiquei muito assustado com aquilo. E quando subi para fazer a ronda das 23 horas e estava entrando no 6º andar, eu levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor, havia uma pessoa parada bem no final, olhando para mim. E não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. E eu só via a silhueta dela. Então perguntei quem era e mandei que ficasse parado. Saquei a arma e apontei na direção dela e fui andando. E nisso, ela virou e entrou no outro corredor do andar. E eu corri, e quando cheguei lá, eu não vi mais nada. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. E não dava para aquela pessoa ter saído, porque a saída era por onde eu tinha chegado. E sem achar nada, eu continuei com a minha ronda, mas com a arma na mão e com muito mais atenção. E quando estava descendo para voltar à sala de segurança, eu escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando cadeiras ou mesas. Voltei para lá, mas não vi nada. E quando me virei para sair do andar, eu vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Eu corri para lá, mas não havia ninguém novamente. E nesse ponto, eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços. Mas pensei que se fizesse isso, a minha imagem como iniciante iria ficar prejudicada. Então, eu resolvi esperar. Amanheceu e eu fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira, eu voltei para mais um turno e comecei a trabalhar preocupado devido aos acontecimentos ocorridos no último turno.
Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo, mas disseram que para este posto de serviço não era necessário, e somente um segurança era o suficiente. Bem, eles perguntaram o porquê e eu desconversei. Deixei pra lá. Eu já estava altamente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali, afinal? O que seriam aqueles vultos? E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Eu estava muito assustado. E só de chegar lá, o meu coração já acelerava naturalmente. Bem, cheguei e comecei a ficar atento para ver se algo estranho aconteceria. Comecei as minhas rondas e quando chegou na ronda de 1h da madrugada, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. E eu nem preciso dizer que neste momento eu estava quase tendo um infarto de tanto medo. Mas tinha que ir para registrar minha passagem por lá. Fazer o quê, né? Desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na mão. Era como se eu já estivesse esperando algo por lá. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor. Após o necrotério e na saída para o estacionamento, o qual era uma penumbra só. E eu ficava pensando comigo mesmo, onde eu fui me meter? Será que vale a pena tudo isso? Eu acho que vou desistir. E coisas assim. Bem, eu fui passando pelo corredor, e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer ar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer ar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer ar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer ar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer ar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, como nunca corri em toda a minha vida. E nisso, eu escutei a porta abrindo novamente atrás de mim, e eu nem consegui olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. E nisso, eu tremia como uma vara verde. Então passei um rádio para a central dizendo que eu estava passando mal. Bebi, acho que 1 litro de água e deitei no sofá. E depois de uns minutos, eu comecei a sentir dores no peito. Eu não sabia o que era. E depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito,
Me levaram para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido e eu contei para os colegas o que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. E eu perguntei se eles acreditaram em mim. E então, eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Eu passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. E naquele dia, que era o meu dia de folga, eu fui até a chefia na empresa e quando cheguei lá, misteriosamente já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro, em uma empresa. Perguntei por quê e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você assim. Afinal, ninguém fica muito tempo nesse posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso, e fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho, e depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje, eu sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e sou feliz. Mas nunca mesmo, eu esquecerei aqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório como um vigia. Eu fico imaginando o que seria aquilo que eu vi e por que surgiu ali. E o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim? E por que ele sumiu? São tantos mistérios, os quais nunca descobrirei e nem quero. Eu só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempos do que eu ou os outros antecessores? Obrigado, Fael, por ler o meu relato. Desejo a todos vocês uma boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Paulo. Uma vez, quando eu era moleque, talvez uns 5 ou 6 anos, eu às vezes ia para a casa do meu avô, que morava perto da minha casa. E ele sempre brincava comigo e com os meus primos, mas às vezes ele contava para nós algumas histórias que ele dizia ter vivido. E eu morria de medo naquela época. Alguns anos depois, eu com uns 9 anos, eu estava numa festa, numa chácara na estrada, a chácara do meu avô. Estava na hora de cortar o bolo, a hora tão esperada de toda a criançada. E quando de repente eu ouvi uma voz na minha cabeça, simplesmente falando que eu tinha que sair dali e me meter no mato, no meio das árvores. Eu fui lá, é claro, pois a vontade era imensa. Eu cheguei ali, no meio das árvores, e quando de repente eu ouvi alguns barulhos de rosnados, mas por incrível que pareça, depois de alguns segundos reparando aqueles rosnados, eu percebi que se eu prestasse bastante atenção, os rosnados eram vozes disfarçadas. Eu comecei a estranhar, pois eu nunca tinha visto aquilo em toda a minha vida. Mas de repente, os rosnados aumentaram. Não parecia apenas um rosnado, mas agora o barulho vinha de todos os lugares, e seja lá o que fosse que tivesse provocando aquele som, aquilo falava de mim como, por exemplo: se ele ver todos nós, ele vai se assustar. É melhor ir só um para conversar com o guri. Agora ele não vai entender nada.
Mas quando ele for mais velho, tudo fará sentido a ele. Assustado com essas vozes, eu travei, é claro. Eu era só uma criança. O único movimento que eu pude fazer foi olhar para trás e ver o pátio ali cheio de pessoas. Uma mulher me viu e acenou para que eu voltasse para a festa, mas eu não fui. Pois naquele momento eu estava paralisado, eu não sentia o meu corpo. Eu voltei a olhar para frente e de repente eu vi um enorme cão com feições humanas. Eu acredito que a metade direita dele, à minha esquerda, estava aparecendo os músculos e os olhos vermelhos, e a boca era um longo focinho com presas que escorriam baba. A coisa tinha uma pelagem escura e os braços começavam normais, mas começavam a aparecer garras quando chegava em seus dedos. Ele estava meio curvado, era muito grande e alto, e eu não faço ideia do seu tamanho, mas parecia ter mais de 2 metros de altura. Eu podia ouvir a sua respiração ofegante, mas eu sabia que isso era para me intimidar. E de repente, ele começou a vir na minha direção e eu comecei a chorar de puro medo. Eu achava que ele iria me matar só de se aproximar de mim. Os barulhos da respiração ofegante não paravam, e a cada passo do monstro o barulho aumentava. Mas de repente, eu ouvi um... "Vai, cai fora daqui! Esse é meu neto! Você tá louco de mexer com ele?" Eu senti um alívio imenso tomar-me o corpo. Eu olhei à esquerda e vi o meu avô se aproximando e balançando a mão, mandando aquele ser sumir. E foi o que aquela criatura fez. Eu olhei para frente e confirmei, ele havia ido embora. O meu avô se aproximou, apoiou a mão no meu ombro e logo disse: "Essa é uma longa história que eu tenho que te contar, meu neto. Essas coisas estão rondando por aqui, porque sabem que a sua irmã está grávida e eles sentem o cheiro, e isso atrai essas coisas. Mas pode ficar sossegado que não vai te fazer mal algum." Voltamos à festa. Eu comi o meu pedaço de bolo e vi o meu avô me chamando. Bem, fomos até um quarto. Ele trancou a porta, deixando nós a sós. Ele se sentou na cama, pegou meu braço, fazendo-me aproximar dele. "Não conte nada a ninguém", disse ele. "Aquela coisa que você viu é um tipo de lobisomem. Só que é um lobisomem mau, conhecido como Cane. Mas eles têm regra. Eles não podem te fazer mal, pois não podem fazer mal à família de nenhum outro Cane. Eu sou um Cane. Eu já fui um homem muito perverso, mas estou me redimindo dos meus pecados. E também eu sou o líder deles. Aquele que você viu é o meu sucessor e o próximo líder deles, pois eu estou morrendo aos poucos e todos eles sabem. Mas se você, meu neto, contar alguma coisa, mesmo se for um pouco que seja, eu não poderei mais proteger nem você e nem a nossa família dessas coisas. Então, leve esse segredo para toda a sua vida." Como vocês veem, eu contei essa história, mas isso já tem muito tempo, pois aconteceu quando eu tinha 9 anos e hoje eu tenho 32. Eu até poderia não dar crédito ao que o meu avô disse, mas eu sei o que eu vi, e também para reforçar a história, há boatos na nossa família que o meu avô era um lobisomem. Mas essas histórias eu trarei num próximo relato. Boa noite.
Aquilo foi uma experiência apavorante para mim. Olá, o meu nome é Silvânia. E me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e atualmente eu tenho 32. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Piranema, para ser mais exato. Naquela época, morávamos eu, os meus pais e mais 2 irmãos mais velhos em um único sítio. Bem, eu vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tínhamos que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal, e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira, e logo em seguida tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho, e ali era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Em uma certa noite, como sempre, eu estava assistindo TV e ouvindo um pouco de música, e só estava em casa o meu pai e eu. Então, eu me lembrei que tinha que levar comida para o meu avô num sítio ali próximo. E isso era por volta das 19 horas. Mas como qualquer adolescente, eu ainda demorei para sair de casa para levar comida para o vô. E eu só fui sair lá pelas 10 da noite. Bem, eu fui de bicicleta. E como eu falei antes, eu passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com meu avô até as 11h30 da noite. Então me despedi dele e logo fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Eu cheguei ao portão de metal, passei por ele, atravessei o portão de madeira e foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Eu fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui caminho. Só que no meio da estrada, eu avistei uma criatura grande e peluda, e era muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior do que eu. E quando eu a vi, eu gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e pedindo para Jesus me ajudar. E foi aí que aquela coisa começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço. E aquela coisa corria com as suas orelhas batendo. Por um momento, eu achei que ele iria me devorar como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo, e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás de nós para nos morder. E às vezes tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu de volta com medo da criatura. Ele chorava e voltou para sua casa muito rápido. Mas nesse meio tempo, o meu pai veio ao meu encontro, pois disse que ouviu o cachorro latindo e os meus gritos de terror. E depois disso, só me lembro de ouvir o meu pai gritar e dizer: "Credo em cruz, Ave Maria!" E eu caí nos braços dele desacordada. Eu fui acordar somente na tarde do outro dia. E ainda hoje, eu tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Eu não sei o que aconteceu depois, quando eu desmaiei nos braços do meu pai, pois toda vez que eu pergunto, ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquela noite eu realmente vi um lobisomem. Um mês depois,
aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair mais à noite, pois, como dizia o meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão que não entendemos. Boa noite. Boa noite. Este caso aconteceu com a minha mãe quando ela tinha 15 anos e com o meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela conta este acontecimento desde que eu e as minhas irmãs éramos crianças. A minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com os meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. O meu tio, nesta época, falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. E por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Em uma noite, em época de quaresma, ela e o meu tio foram buscar açúcar na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. E quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo, e quando foram embora já era tarde da noite. E por aquela estradinha deserta de areia, com muita mata ao redor, a lua brilhava intensamente no céu, e o meu tio continuava a falar palavrão. A minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam em um dia santo que era época de quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho magro e todo branco. Minha mãe conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiado nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de um cachorro, só que muito feio e deformado. As orelhas eram compridas e caídas para a frente, de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, a criatura fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro, e assim comentou com o meu tio, já que o meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, o meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." E na hora que ele disse isso, a criatura levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater mais alto uma contra a outra. Então, eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de açúcar caído pelo caminho. A minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que a criatura caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não cheguem perto da casa. O meu tio, com muito medo, atravessou os gravatais desesperado, enquanto a minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. E depois que entraram, o meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. A minha mãe logo disse ao meu avô o que aconteceu.
O meu avô então olhou pelo buraco da janela e falou que a criatura estava no quintal de casa, pois a minha tia havia deixado a porteira aberta. E ali, pela fresta da janela, o meu avô pôde ter certeza que aquela criatura era um lobisomem. Mas ele garante que foi a primeira vez que ele viu um lobisomem de pelos brancos. Bem, todos ficaram quietos e depois de alguns minutos, escutaram um barulhão no poleiro de galinha, mas ninguém se atreveu a ir ver o que era. O meu avô, além de contar que a criatura era um lobisomem, ele também conta que o pessoal mais velho na época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e quando era branco, como aquele que eles viram, era um lobisomem morto. Bem, decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomem, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Mas neste caso que a minha mãe conta, o lobisomem era albino, que segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram pessoas mortas ou espíritos de falecidos. Bem, será que mesmo depois de morto, a sina do lobisomem continua? Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Andrei. E desde pequeno eu gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, a minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando a nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Bem, quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Aqui vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância. E segundo os meus familiares, ocorreu com o meu avô. O meu avô se chamava Vitor, e ele havia ido até o seu vizinho para participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminando o serviço do dia, e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de quaresma e lua cheia. E apesar da sua luz ajudar a clarear o caminho, também criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho. Bem, ele levava um facão na outra mão para a sua proteção. E como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem ainda mais fria e sinistra. Acostumado com a vida da roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. E quando estava próximo de casa, ele escutou um barulho não muito longe dele, que pareceu ser um rosnado. Ele se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. E o que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato.
Ele acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. E novamente ouviu o rosnado de um bicho, só que desta vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Então ele continuou caminhando e quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. E como defesa, ele colocou as duas mãos para frente com o facão, em posição ofensiva, e o lampião iluminando a criatura. E ele viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande, e a sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas e uma baba que escorria sangue. O seu corpo era coberto de pelos negros e as suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor logo desceu o facão e assim acertou a orelha da criatura. A fera graniu e recuou para a lateral da trilha. E os sons que ela emanava pareciam ser coisas de outro mundo. Eram gemidos horríveis e um urro que parecia vir do inferno. Recuperado do choque inicial, ele começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até chegar em casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. A sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. E ao olhar para o seu marido, ela viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou-lhe o que estava acontecendo, e ele disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho. Porém, ele lhe tinha arrancado uma orelha. E lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os granidos e rosnados do lobisomem. Vitor ficou atento, próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, ele lhe estouraria a sua cabeça. A sua mulher se agarrou a um crucifixo e, ajoelhada, se pôs a rezar. E aos poucos, os granidos cessaram, ao que parece que a criatura foi embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho naquela noite anterior. E para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. Então, rumores correram dizendo que aquele velho sitiante era um lobisomem. Boa noite.